Olá, amigos. Esse vídeo eu acredito que vai ser um pouco complicado de se fazer, mas quero fazer, quero dar minha opinião, quero que a reflexão seja válida, porque é um assunto delicadíssimo que envolve muitas pessoas e que eu devo falar. Só que eu adiei o vídeo porque eu deveria levantar certos pontos que são pertinentes e que eles vão contribuir com o vídeo. Então, o ministro Abraham Weintraub ele anunciou cortes, né, em institutos de ensino superior, e isso desagradou diversas pessoas. Claro, a primeiro momento a gente não vê com bons olhos essa atitude, porque, querendo ou não, afeta sim estudantes que querem estudar. De certa forma, existe sim estudantes sérios na universidade pública. Mas então vamos lá. É assim, eu sou oriundo da universidade pública. Eu me formei na Universidade Federal de Rondônia, pelo curso de Engenharia Ambiental. Então eu não poderia, digamos, me pôr contra a instituição de ensino pública. Seria uma ingratidão e canalice da minha parte, porque eu sou egresso de uma universidade pública, então eu não posso, digamos, fazer comentários de forma jocosa ou de forma que ataque as instituições públicas de ensino, porque eu sou oriundo, então eu não posso cuspir no prato que eu comi. Então, mas eu tenho que também levantar certos aspectos da mesma forma. Então, existe sim boas pesquisas nas universidades, não é só balbúrdia que nem vemos. Existem pesquisas que poderiam sim contribuir com a sociedade brasileira, que poderiam trazer benefícios, mas depois eu vou falar mais adiante no vídeo sobre outros problemas que esbarram nesse sentido. Mas existe sim pesquisas sérias. Pesquisas nas universidades públicas brasileiras, na USP, na Unicamp, na Federal de São Carlos, na UFMG e em outras, enfim. Mas aí vamos mais além, vamos falar de outros problemas mais adiante. Então, não existe só oficina de que o Arthur Duval foi vestido com aquele a pretexto que eu não quero falar para o vídeo não ser desmonetizado e também não quero ser desagradável. Então, também temos que reiterar que houve sim cortes de verba em governos passados. Então não é exclusividade do governo do Jair Bolsonaro cortes de verba. Inclusive houve cortes de verbas em governos do Lula e da Dilma, que são considerados deuses por pessoas dentro da academia, porque trouxeram investimentos e tal, mas também cortaram gastos em determinados momentos. E já havia um certo sucateamento, inclusive greves. Eu passei por uma greve no ano de 2012. Devido a essa greve, eu passei o ano de 2012, 2013 e 2014 cursando 3 semestres. Em modo corrido, que não foi muito proveitoso, prejudicou a mim e outros colegas que os professores tiveram que correr com seus prazos, pois eles também tinham outros afazeres, eu não quero dizer quais, mas também tinham outros compromissos, então eles tinham que correr com conteúdo. Isso, de certa forma, foi ruim, foi prejudicial e muitos estudantes abandonaram o curso que eu fazia devido a essa greve, porque ficou uma coisa muito assim, muita gente perdeu o fio da meada nesse sentido. Então, foi de certa forma ruim. O governo da Dilma, na época, acho que o ministro era o Luiz Mercadante, que também não era professor, não era da área, como o Weintraub, não havia diálogo. Ele também era intransigente em alguns pontos. Inclusive, o governo do PT da Dilma foi muito criticado naquele ano por pessoas das universidades federais. E foi muito contraditório que 2 anos depois esse mesmo pessoal fez campanha para ela, né? Foi uma coisa meio contraditória. Porque até antes de 2014 eu falava, nossa, quem é da federal e votar no PT tem que apanhar, porque eu falava bem assim, porque a gente ficou praticamente um ano de 2012 inteiro perdido. Então isso foi uma coisa muito ruim, foi muito prejudicial. Então eu queria citar isso. E a questão de sucateamento é porque cada universidade tem a sua reitoria. Então não quer dizer que, por exemplo, governo X está mandando, mas não quer dizer mas tem administração dentro das universidades. Não é só o MEC dar dinheiro e acabou. Então tem o trabalho também dos reitores que administram
esses recursos. Então, vamos falar também que há casos de corrupção também nas universidades. Inclusive, a minha própria universidade ficou conhecida nacionalmente no ano 2011 por caso de corrupção do Januário de Amaral. Ele era reitor da Universidade Federal de Rondônia. Inclusive, ele apareceu no Fantástico. Foi uma coisa muito ruim. Houve uma greve para que ele saísse da reitoria. Inclusive, houve uma nova eleição para reitor e a professora Maria Berenice Tourinho ganhou essa eleição pela reitoria. Então, a administração desse Januário, ela não foi bem vista. Apesar que ele tinha, sim, defesas de pessoas que o defendiam, mas ele era mal visto pelos professores devido a algumas posições e alguns casos ruins, e que não se citar tudo com maneira mais detalhada seria ruim, mas há casos de corrupção, inclusive apareceram em veículos de comunicação como Fantástico, naquele ano de 2011. Então, por exemplo, a gente também tem que citar que a Universidade Federal tem sua importância, porque é um concurso você entrar lá, é um processo seletivo, então só vai entrar quem tiver o melhor desempenho. E claro que se você se dedicar mais, você vai. Inclusive, a importância assim da universidade, não só pública como privada, e do contexto histórico, a gente tem que levar em conta, desde a época do medieval, desde a época grega, que os princípios da academia a gente tem que levar em conta. Então a universidade é importante. Inclusive, há muitas pessoas que fazem um trabalho sério, que a gente tem que falar delas também. Não é só falar do esquerdopata que faz militância e tudo mais, mas a questão que a imagem da Universidade Federal foi muito arranhada pela sociedade, pelas pessoas que, por exemplo, há pessoas como a Dona Maria e o seu João, que são pessoas simples que não tiveram acesso à universidade. Eles veem poxa, aquele pessoal bardeneiro e acham que a universidade é aquilo, e isso não é verdade. A universidade não é só composta de pessoas bagunceiras e arruaceiras. Tem pessoas que querem, sim, fazer o seu trabalho, fazer sua pesquisa, contribuir, crescer, ser um mestre, um doutor, contribuir com a sociedade, ter uma boa colocação, transformar a sua vida. Então não é só os bagunceiros, existem as pessoas sérias. Só que essas pessoas sérias estão, às vezes, defendendo os bagunceiros, porque elas acham que o problema é apenas o governo que é culpado pela destruição das universidades brasileiras. E isso é muito preocupante. E a gente tem casos também de estudantes profissionais, como a Karine Vitral e outros, que dominam diretórios acadêmicos e ficam lá tipo anos e anos, não se formam. E tem casos não muito bons, assim, o cara tá 10, 15 anos no mesmo curso de graduação, não se forma e tá ali brigando pelos estudantes. A pessoa tem quase 40 anos nas costas e tá lá, estudante toda a vida. E isso é mal visto pela sociedade brasileira, porque ela, de certa forma, ela financia isso. Então, o seu José e a Dona Maria, que são pessoas simples, não têm um entendimento que tenha que ser feita pesquisa nas universidades, então ele acha que esse povo está sugando o dinheiro deles. É uma grande injustiça. Então são várias pessoas que são levadas ao engano. E assim, uma coisa que eu também quero citar, que mesmo com as políticas de cotas, o que são as cotas? Existem as cotas para estudante de universidade de escola pública, a pessoa afrodescendente e de indígenas. Mesmo assim, há uma distorção. Porque que às vezes reservam tanto X de vagas, mas se você for ver no final das contas, só aquele que é mais qualificado, que teve a melhor educação, acaba ficando com essa vaga. Então, infelizmente no Brasil há uma inversão de valores. Não é o rico que paga o ensino do pobre, é o pobre que paga o ensino do rico. Porque, infelizmente, com o nosso ensino público é de baixa qualidade, e eu vim de um ensino público de baixa qualidade, e ele é de baixa qualidade sim. A gente não pode fechar os olhos em relação ao que está acontecendo no Brasil, e isso vem de várias e várias décadas que
Quem pode, bota seu filho no colégio particular. E eu não condeno quem faça isso. Quem puder fazer algo pelos seus filhos, faça. Porque o ensino público brasileiro vai de mal a pior. Você vê casos de violência, de tráfico de drogas, como um estudante que está inserido naquele meio vai ter condições de brigar com um aluno de colégio particular. Ah, mas veio as cotas. Mas as cotas resolveram alguma coisa? Vocês colocaram estudantes mais carentes assim, e tal. Foi uma forma assim, de tentar ajudar. Mas mesmo no final das contas, a universidade brasileira acaba sendo composta de pessoas com melhor classe social. E a universidade pública deveria ser para as pessoas povão, né? Quem tem grana tinha que pagar uma faculdade, de certa forma, porque tem dinheiro. E aí também é uma forma até de esquerdista de estar falando isso, mas enfim, é uma constatação. Em cursos de exatas, em cursos de engenharias e medicina, a maioria dos estudantes são ricos, né? São de famílias boas, a gente tem que levar isso em conta. E no caso do Brasil, como eu já falei, como nossos índices educacionais, você passar numa medicina, você tem que fazer cursinho, é uma concorrência cachapante. Eu lembro que na época que eu fiz vestibular, era 35 vagas para medicina em Porto Velho. Eu lembro que era 62 para 1. O meu curso foi, não me engano, a concorrência foi 10 para 1. Concorrência de engenharia menor. Teve cursos que a concorrência era 1 para 1, ou meio para 1, ou seja, a pessoa já era só fazer a prova que ela já estava aprovada. E claro que o cara que passa em medicina, ele está ali estudando faz tempo. Quem não consegue passar em medicina, muitas vezes manda o filho para fora, para Bolívia, para Paraguai, fazer medicina lá, porque o preço lá é muito mais em conta. E a questão, quem não tem dinheiro, quem é pobre, tem que se ralar mesmo, tem que dar o jeito deles. Muitas pessoas conseguem. Ah, mas o filho de não sei quem conseguiu. Mas a regra não é a exceção. A exceção não é a regra. De forma geral, medicina sim é um curso elitista. A gente tem que reconhecer isso. Então, e você vê que a consequência da educação brasileira que está nos últimos lugares nos exames como o PISA, mostra que o brasileiro, você vê isso na prática no dia a dia. Você vê, por exemplo, em redes sociais como o Facebook, comentários, eu tenho comentários no meu vídeo de pessoas que falam muito errado. E às vezes não entende o que você quer dizer. Isso é uma consequência da falência da educação brasileira. Você vê que o brasileiro ele lê pouco, entende pouco, fala muito errado, não respeita as regras gramaticais, não tem um certo entendimento de matemática básica, não sabe fazer uma regra de 3, não sabe fazer uma divisão, às vezes não entende de tabuada. Você vê que, por exemplo, que você vai em estabelecimentos comerciais para contas simples, você vê que o vendedor ele faz mesmo assim na calculadora, ou seja, ele não tem certeza que o troco vai estar certo, porque ele não sabe realmente, ele às vezes por preguiça ou por pressa, mas às vezes ele não sabe essa operação matemática, ele fica em dúvida. Na dúvida ele usa assim a calculadora, claro que é um instrumento de trabalho, a gente não pode dizer, mas às vezes é pressa, às vezes a gente acaba usando a calculadora para facilitar a nossa vida, mas tem pessoas que usam porque realmente não sabem as 4 operações básicas, e isso é muito sério. Então o que acontece? O brasileiro ele acaba acreditando em certas pseudociências, em pseudoteorias, como por exemplo a Terra plana. Essas pessoas são cooptadas a acreditar em matérias sensacionalistas em redes sociais, como carro movendo a água, acreditar que o socialismo dá certo, em tudo mais que a baboseira, por exemplo, energia infinita, e outras coisas que com o conceito básico de física, de química, as pessoas saberiam que isso é impossível. Mas como não existe também uma cultura do brasileiro anti-intelectualismo, o brasileiro rejeita muitas coisas porque isso é coisa de nerd, isso é coisa de gente mané, gente otária. Caramba, eu tô gravando um vídeo com a gola errada agora, só agora que eu percebi. E o brasileiro ele tem que entender que hoje, com a destruição da nossa economia, que é legado do Partido dos Trabalhadores, a crise econômica assolou a todos. Então, hoje em dia, diplomados não têm emprego. Ou seja,
Nós arrogamos um diploma de curso superior, mas não há emprego para todos. Porque houve uma procura por diversos cursos e o mercado não absorveu esse tipo de pessoas, enquanto há outras áreas que há uma necessidade de cursos e não são atendidos. E cursos importantes, cursos técnicos importantes. Então, às vezes as empresas procuram um perfil específico de profissional, esse perfil não é achado, enquanto em outras áreas que já estão saturadas, há imensos formados, mas não há emprego para todos. Então, ou seja, você tem diploma, mas não tem emprego. E você vê engenheiros fazendo trabalho do Uber, por exemplo. Então, do que adiantou você ser engenheiro? Eu mesmo sou engenheiro e não tenho emprego. Olha aqui, o último dinheirinho que eu tinha eu tirei daqui do YouTube. Olha aqui, eu sou engenheiro, mas sou youtuber. E que nem eu já falei. E os cursos com mais oferta e demanda, aqueles que têm mais mercado, claro que eles vão ser os mais concorridos. Porque você já viu médico desempregado? Ele sempre vai ter emprego. Advogado ainda tem um monte, mas tem demanda. Engenheiro, às vezes, está tendo mais ou menos que o Brasil entrou numa situação complicada. E nunca vale estender muito. Mas ainda assim, dependendo da empresa, você é bem remunerado. Agora, por exemplo, em cursos menos remunerados, a procura vai ser menor. Então, ou seja, a concorrência vai ser menor. Não estou dizendo que pessoas que estão fazendo esse curso são menos qualificadas, são mais estúpidas ou menos inteligentes, não. É porque a concorrência, sendo maior, só vai passar os melhores. Isso é verdade. Eu não estou mentindo nesse ponto. E também a gente tem que entender que fica difícil investir no Brasil em certas áreas como infraestrutura e educação, saúde, sendo que a maior parte do orçamento já está comprometido. Está comprometido com o quê? Com a Previdência. Existem dados que a maior parte dos gastos do governo já estão comprometidos com Previdência e folha de pagamento. Então, sem fazer uma reforma que desafogue isso, fica difícil realmente investir, por exemplo, na educação, nas universidades, porque não vai ter recurso. Não tem recurso suficiente. O governo vai tirar dinheiro da onde? Mas então aumenta os impostos. Se aumentar os impostos, aí que acontece o seguinte, aumenta a carga tributária em cima do brasileiro. O brasileiro vai se sentir mais tolhido, vai diminuir o consumo. Menos consumo, menos impostos, mais desemprego. Então, é uma situação muito complicada que a gente tem que levar em conta. Então, por exemplo, menos geração de menos empresários abrindo empresas. Porque quem gera emprego é empresário. Isso é verdade, eu não estou falando nenhuma mentira. O governo tem sim seus funcionários públicos, tem seu valor sim, mas quem paga eles somos nós, os pagadores de impostos. Ou seja, o governo não é uma empresa, de certa forma. Ele tem CNPJ com suas autarquias, mas o governo em si não é uma empresa. Isso é fato. Então, você vê, por exemplo, voltando ao assunto, a questão do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tinha folha, a arrecadação ficou tão baixa que o próprio Estado do Rio de Janeiro não conseguia mais honrar os pagamentos dos seus servidores. Para você ver que a fonte de pagamento era os impostos. E os seus funcionários públicos não podem ser demitidos. Eles não poderiam ser exonerados. Você é concursado, mas a gente não tem dinheiro para pagar seu salário, então você vai ficar sem receber. E se não quiser trabalhar, fazer greve, que faça. E temos que reiterar que, num ponto, que há muitas pessoas que estão na universidade, inclusive eu acredito que seja até a maioria, até em cursos de humanas ou em cursos de exatas, como engenharias, direito não é humanas, né? Então eu estou falando um curso assim, economia, medicina. Há pessoas que votam no PT. Só que o arquétipo delas não é daquele esquerdopata, aquela pessoa virulenta que faz coisas horrorosas, que não cabe a mim citar coisas desagradáveis, mas denigrem a imagem da universidade brasileira. Então a gente tem que ver que essas pessoas não são assim.
são pessoas até com mentalidade até muito conservadoras, diga-se de passagem. Pessoas que, por exemplo, vê certas coisas erradas, que tem que proteger a juventude, que está errado certas práticas e tudo mais. Muitas pessoas são religiosas, inclusive muitos docentes. Mas elas votaram no PT porque o PT fez um curso que elas passaram. Ou que abriu o curso que elas ingressaram. Então elas veem uma certa gratidão no período que o Lula foi presidente. Então elas acham que o PT é bom, que o PT fez algo por elas. Então elas sempre vão votar no PT. Eu tive uma professora que ela é extremamente grata ao PT. Ela fala isso, o PT foi o melhor que teve para a Universidade Pública Brasileira. Porque na época dela não tinha tanto, aí o PT entrou e ela teve mais possibilidades. Teve a bolsa do CNPq para ela cursar o mestrado e doutorado dela. Então, eu vou condenar ela apoiando o PT por conta da bolsa dela? Não. E ela não é nenhuma feminista. Não é nenhuma mulher que vai defender ideologia de gênero. Tem muita gente aí que está na Universidade Pública Brasileira e vota no PT, mas não defende ideologia de gênero, é contra o aborto, muitas delas vão à igreja. Então, a questão que eu falei no vídeo anterior é que há muitas pessoas que votam, ainda acreditam no PT, às vezes até são contra o Bolsonaro, e são pessoas que não são aquele bolchevique ou aquele progressista. Elas têm. Eu conheço pessoas que odeiam o Bolsonaro, votaram no Haddad, votaram na Dilma nas duas últimas eleições, defendem o PT, mas o ideal delas, o pensamento delas está mais perto do Bolsonaro do que o próprio Haddad ou de muita gente do PT e do PSOL. É contraditório isso. Eu tenho um parente que ele é concursado, ele sempre defende o PT. E ele é protestante, ele é contra a ideologia de gênero, pessoa bem tradicionalista, mas como ele fez passando um concurso que na época que o PT houve aquele expansionismo do concurso, ele é grato ao PT até hoje. Então para ele o PT é bom, porque ele tem um emprego dele. Então a gente também tem que entender esse lado. É complicado. Por exemplo, agora voltar ao plano de emprego, muitas pessoas vão estar gratas ao Bolsonaro porque elas têm emprego, vão achar que o Bolsonaro dá emprego a elas. Aí esse pessoal do PT falou, não, mas não tem nada a ver. É contraditório isso. Muita gente acha que na época do boom de consumo foi graças ao Lula e não à economia. O Brasil também não cresceu graças à exportação de commodities. Então eles acham que foi por Lula. Então o Lula tem que voltar para voltar àquela época. Mas mesmo que o Lula voltar, vai piorar. Não vai voltar àquela época. Aquela época é uma época muito particular. Que o Lula entrou na hora mais favorável para ele. Se o Lula entrasse em 95, 99, muito provavelmente estaria passando fome. O Lula ferraria com a gente. Se o Lula entrasse antes do Plano Real, nós estaríamos ferrados. Estaríamos quase uma Venezuela. Mas isso fica para outro vídeo. Tem uma questão que não houve também um zelo do gasto público. Por exemplo, a questão também que não é só de recurso, é de gestão. Os recursos mal empregados, por exemplo, empreiteiros que acabam falindo. Eu tive o prédio da biblioteca do meu campus, ele passou 7 anos em construção. A empreiteira inicial faliu e o processo para conseguir recurso, aí teve que devolver, aí entra o Ministério Público, isso a burocracia atrapalha. Então a questão também que quem administra a universidade pública também tem que ter zelo por ela. Então, por exemplo, usar adequadamente os recursos que, já que vão estar mais escassos, então eles têm que serem otimizados. Então, aproveitar a má situação para se reorganizar e não ficar colocando, por exemplo, matérias sensacionalistas que as instituições vão acabar em setembro. Eu acho que isso foi uma forma até de fazer terrorismo. Fazer terrorismo para desespero, porque é como se fosse uma chantagem. Eu entendi assim, mas como assim vai acabar? Recurso ainda vai ter, a folha de pagamento ainda vai ser honrada, mas como assim? Mas eu acredito que esse tipo de matéria foi assim para causar um impacto. Até porque eu acredito que até lá haja uma renegociação se a tal instituição não tenha condições de manter. Então você vê, por exemplo, instituições como a UERJ, por exemplo, que é estadual do Rio de Janeiro, também em frangalhos.
e ela não fechou as portas. Diga-se de passagem, ela funciona a frangalhos, mas funciona. Então, também a questão também de universidades estaduais que também, graças aos estados e com sua economia quebrada, já que eles não fizeram a missão de casa, os estudantes que precisam dessa universidade são penalizados devido à má gestão nesses estados. Então, os estudantes também são vítimas da má gestão, da má eficiência. Então, a corda arrebenta assim pelo lado mais fraco. Por exemplo, vemos nossa saúde em muitos estados, em muitos municípios, não é de qualidade. Mas a questão é, o recurso às vezes tem, mas é mal empregado. Ou às vezes, como há problemas de arrecadação, então, ou seja, o governo vai cortar em algumas coisas, mas vai cortar em outras. E você entra no corte. Então, é uma questão também de fazer malabarismo. E que nem nós fazemos, infelizmente, no dia a dia. Se aperta, a gente corta em algumas coisas na nossa casa. Às vezes corta, tenta reduzir o consumo de água, de luz, de internet, compra menos supérfluo, sai menos. Então, nós em nossa casa fazemos também. E você vê que tem pessoas que a educação financeira é péssima e continuam gastando. Então, acredito que na administração de uma instituição, porque, por exemplo, essa instituição não vai à falência, uma empresa privada. A empresa privada vai à falência. Então, quem é empresário e não entende de administração, a empresa dele vai, lamentavelmente, à falência. E ele perde o seu investimento. E também temos aquela coisa também, os cursos de exatas e de saúde, como o curso de medicina, são cursos mais caros. Então, ou seja, exige também um maior recurso com equipamentos, com laboratório, com aulas a campo, com biblioteca, são livros caros, tem questão de aulas de laboratório. Então, o custo, por exemplo, de um curso de engenharia e de medicina é caro, sim. Então, nem todos os lugares podem ter. E nem todos os estudantes têm condições de se mudar, graças ao SISU. Por exemplo, o cara que está no estado pode fazer para outro estado sem ir até esse estado prestar vestibular. Mas nem todo mundo pode mandar o seu filho ou sua filha para estudar fora, diga-se de passagem. Então, tem esse ponto que às vezes a universidade não atinge tantas pessoas. Por exemplo, no meu estado não tem certos cursos. E a pessoa, não, eu quero ser engenheiro mecânico, quero ser engenheiro mecatrônico. O cara vai ter que se mudar daqui. E ele tem que ter o apoio da família dele e tudo mais. Isso tem que ser evidenciado. Então também eu tenho que também falar que eu acredito que o Bolsonaro, infelizmente, tem uma visão também positivista. E o Ivo Ventralb acho que também. Então, se não tem aplicabilidade, não vê uma aplicabilidade, então não serve. Eu não sei se eu estou falando besteira nessa questão do positivismo. Eu posso ser corrigido aqui no vídeo. E a questão também de que filosofia e demais ciências humanas, como sociologia, elas têm sua importância. O que acontece é que só houve espaço para a questão de esquerda, questão de grancista. Então, a questão não é tirar o grancismo, não é acabar com a filosofia. Então, é abrir vertentes para outras áreas e espaços para outros pensamentos. Porque filosofia e sociologia são tão importantes, são a base na sociedade ocidental, que tem o direito romano, tem a filosofia grega. E a própria igreja, como a igreja católica, abarcou esses conhecimentos. Então a gente não pode descartá-los. Eu acho que essa visão neocon, protestante só da grana é um pouco errônea. Então a gente também tem que fazer esse tipo de observação. Então é uma autocrítica. E a gente tem que entender que em outros países há uma cobrança de mensalidade. Ou seja, quem tem realmente condições e quer continuar cursar uma universidade pública tem que pagar um certo valor. Não sei se chega em alguns países a ser mesmo uma universidade privada, mas eles pagam sim. Inclusive, eu acho que na Colômbia você paga a universidade pública. Eu tive uma professora colombiana, ela falou que na universidade da Colômbia se pagava. Inclusive no Chile se pagava, tiraram e vai voltar a cobrar a mensalidade de universidade pública. Então, até deu uma treta em 2011 que eu compartilhei uma charge do Daniel Fraga, né, o mito. Daniel Fraga era das antigas, que
O estudante do Chile brigava tendo educação gratuita. O estudante brasileiro para usar maconha. Então, já naquela época a gente já se tinha uma visão estereotipada do universitário da universidade pública, que há até uma certa injustiça, mas infelizmente o universitário está sendo mal visto desse sentido. Então isso é uma coisa. Deu até uma treta com uma colega minha que eu fiquei alguns meses sem dirigir a palavra ela e mim. Então a gente ficou um pouco brigado naquela época, que houve uma treta muito feia. Eu nem sei se tenho ainda no Facebook, acho que ela deletou o Facebook dela, mas foi uma discussão inútil e desagradável, mas mesmo assim já vi que já existia aquele pensamento marxista. E até inclusive em cursos de exatas. Há muito. De certa forma há. Menos que nos cursos de humanos, mas há sim uma visão marxista. Assim. Também temos que levar em conta que a burocracia e economia menos burocracia e economia mais livre traria mais investimento ao país e geraria mais emprego para universitários. Por exemplo, se houvesse a nossa indústria voltasse a produzir, ao invés dela ir para a China ou para o Paraguai, se houvesse menos burocracia para reaquecer a economia, haveria mais emprego para todos. E o engenheiro não precisava ser motorista de Uber, ele poderia ser engenheiro. Então, por exemplo, menos burocracia, até inclusive em conselhos, nas prefeituras, em licenciamentos e tudo, traria mais demanda por obras, por serviços. Porque até há um pacote de desburocratização, que é interessante, até silêncio positivo. E isso é muito importante, porque em alguns lugares a dificuldade de você obter licenças temporárias é muito grande. E se houvesse mais facilidade, daria mais demanda para... Se fosse uma coisa mais simples, poderia ser mais simplificado, poderia ter mais para todos. Então, ou seja, teria mais obras, teria mais emprego. E isso eu acho interessante eu salientar em meu vídeo. E também a questão também em universidades, que até inclusive o senador Romário quis fazer um projeto de lei para desburocratizar a importação de equipamentos de laboratório. Por exemplo, nem tudo é produzido no Brasil, a gente tem que levar em conta isso. A gente produz muita coisa, mas nem tudo é produzido no Brasil. Então, muitos equipamentos que são importantes para pesquisas vinham com muitos impostos, uma burocracia imensa que você não conseguia trazer os equipamentos. Então, por exemplo, as universidades também têm uma certa burocracia e isso também atrapalha o andamento das pesquisas nas universidades. Se isso fosse mais simplificado, talvez até o custo dessas pesquisas diminuiria. Ou seja, com essa facilitação de trazer insumos, de compra de insumos, que é uma coisa, às vezes há uma burocracia dentro de uma autarquia muito grande, facilitaria o trabalho desses professores pesquisadores e desses alunos. Então, seria algo bom. Poderia repor esse gargalo que houve no corte de gastos. Que, se forem remanejados para o ensino básico, ensino primário, seria a longo prazo, teríamos mais estudantes capacitados para adentrar essa mesma universidade. Então, deixa eu ver. E também um outro ponto que eu poderia salientar, finalizando o vídeo, que ficou longuíssimo, mas não tão pouco importante, que infelizmente a educação está no Estado. Poderia ser que nem em alguns outros países que há uma liberdade para que igrejas possam também prestar o ensino, homeschooling, mas, por exemplo, escolas de várias vertentes. Se o MST quisesse fazer a escola dele, que faça. Mas poderia ter escola católica, poderia ter escolas estrangeiras, por exemplo, que acontece muito na Rússia, por exemplo, que há a escola francesa, escola italiana, escola alemã, escola inglesa. Que envolvesse menos burocracia, às vezes até quem hoje não pode pôr seu filho em colégio particular, pudesse colocar em um colégio mais simples.
e desafogaria o ensino público para a população mais carente. Ou seja, o Estado não seria o detentor do monopólio. Também há uma visão que a universidade particular não é boa, porque a pessoa paga para ter diploma, mas também há pessoas sérias na verdade privada. Inclusive é para onde a população mais pobre recorre, já que o rico passa na universidade pública, o pobre tem que pagar uma faculdade particular. Ele recorre ao FIES. Com a nossa economia deteriorada, o estudante que se forma é financiado, ele tem que pagar uma dívida. Como ele vai fazer isso sem arrumar um emprego? Então, ou seja, o que me adiantou te dar um diploma se você não tem emprego? É muito contraditório. O governo facilitou para que esse estudante tivesse o seu ensino superior bacana, é importante? É. Conhecimento, todo conhecimento é válido? É válido. Mas o que me adiantou eu dar o diploma se eu não dou condições para que este estudante exerça a sua profissão? Com excesso de burocracia, excesso de regras, dificuldades de empreendimento, ou seja, eu tenho que abrir um empreendimento porque não há emprego às vezes, ou porque eu ganharia menos se eu fosse empregado de alguém, e não há uma economia que há uma demanda para que eu trabalhe. Então eu tenho que fazer o quê? Ser motorista de Uber. E esse estudante tem que pagar essa dívida depois, ou seja, de qualquer forma, o conhecimento não é gratuito. Não há conhecimento gratuito. Não existe isso. Tanto na esfera privada como pública, você paga de alguma forma ou de outra. E essa questão, essa ilusão que há o ensino público, não existe ensino público. E há um gargalo da nossa educação. Ou seja, temos universidade de ponta, gastamos muito com educação, mas não colhemos resultado. Investimos muito em ensino universitário, mas investimos muito pouco na base. Como que o cara vai chegar preparado para a universidade? Como que ele vai chegar sem interpretar um texto, sem distorcer o que é dito, acreditando em falácias, sem pensar por si só e virando, muitas vezes, virando massa de manobra de professor militante? Que por exemplo, há professores militantes, sim, isso tem que ser dito. Então, é uma coisa complicadíssima que deve ser evidenciado. É desagradável falar isso? Mas há uma contradição, porque o Brasil é um dos países que mais investe em educação, só que você não vê o retorno. E a sociedade brasileira, a pessoa mais simples, o seu José e Dona Maria, está enxergando o universitário da universidade pública com uma forma jocosa, uma forma que é só um drogado. E isso é muito ruim, porque nem todos são drogados, nem todos são esquerdopatas, nem todos são militantes do PSOL, nem todos são esquizofrênicos. Há pessoas sérias ali que querem mudar sua vida. E essas pessoas estão, de certa forma, inconformadas com um corte e vão virar eleitores do PT ou de quem eles quiserem pôr para combater o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tirou a verba da universidade dele. Ele vai se sentir indignado com isso. Então a gente tem que entender os dois lados da moeda. Por isso que esse vídeo, eu demorei para fazer esse vídeo. Esse vídeo está muitíssimo longo. Eu nunca fiz um vídeo de quase 39 minutos. Eu quase vai para o minuto 40, mas eu tive que fazer esse vídeo porque há muitos pontos importantes. Então eu peço desculpas se você chegou até aqui, esse vídeo ficou muito longo. Mas há pontos que não devem ser negligenciados. E eu acho que muita coisa ainda ficou para trás, porque uma coisa leva a outra. Então, eu fico por aqui. Forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.